Ela chorava dentro de um táxi, abraçada a duas malas, tentando entender como sua vida tinha sido destruída em menos de 24 horas. Na noite anterior, ainda comemorava seus 40 anos. Na manhã seguinte, foi expulsa da própria casa pelo homem que prometeu amá-la para sempre. Mas o que Mariana ainda não sabia é que aquele táxi não estava levando ela para o fim, e sim para o início da maior virada da sua vida. Horas antes, o sol começava a se despedir quando Mariana saiu do supermercado com as sacolas cheias. Havia comprado tudo com cuidado, item por item, como sempre fazia quando queria agradar. Era seu aniversário de 40 anos, e mesmo que fosse uma comemoração simples, ela queria que fosse perfeita. Nada de festa grande, apenas o marido, 2 amigos antigos e os filhos deles. Mariana acreditava que felicidade estava nos detalhes. Ao menos era nisso que ela ainda tentava acreditar. Distraída com os próprios pensamentos, desceu da calçada direto para o estacionamento, sem perceber o carro que dava ré. O impacto veio forte. As sacolas voaram pelo ar. O vinho se espatifou no chão. O joelho ardeu em contato com o asfalto. Meu Deus, senhora! Um homem saiu apressado do carro. Eu não vi você. Tá machucada? Mariana tentou se levantar sozinha, o orgulho ferido antes mesmo do corpo. Você quase me matou! Gritou. Quem te deu carteira para dirigir desse jeito? A senhora saiu sem olhar, ele disse nervoso. Mas a culpa é minha. Eu sei. Por favor, deixa eu ajudar. Enquanto ele recolhia as compras espalhadas, Mariana percebeu que também estivera errada. Respirou fundo. Desculpa, eu estava distraída. Sua voz saiu cansada. Você pode me levar até minha casa? Claro. Meu nome é André. Mariana. No caminho, o silêncio foi quebrado apenas pela respiração pesada dela. Até que ele comentou. Minha filha tem 5 anos. A mãe foi embora quando ela ainda era um bebê. Desde então somos só nós 2. A palavra filha atravessou Mariana como uma agulha. Ela desviou o olhar. Eu sou casada há 15 anos e nunca consegui ser mãe. Ele sentiu o peso da dor na resposta e não perguntou mais nada. Quando o carro parou diante do portão da grande casa, André ainda comentou. Você parece forte, mas carrega muita tristeza. Mariana sorriu de forma vazia e entrou. Ela não imaginava que aquela seria uma das últimas noites naquela casa. Ainda machucada, Mariana correu para a cozinha. O cheiro de temperos logo se espalhou. A mesa foi posta com carinho. Flores, velas, taças alinhadas. O celular vibrava, mas não do marido. Ela ligou para ele. Chamou. Nada. Claro. O trabalho, ela murmurou para si mesma. A campainha tocou. Joana e Ricardo chegaram com os filhos. 40 anos assim? Você está humilhando todas nós. Joana brincou abraçando a amiga. Ricardo entregou um presente e observou ao redor. E o Marcelo? Trabalhando? Mariana respondeu. Joana ficou séria. Trabalhando ou com aquela mulher do escritório que ele vive defendendo? Mariana engoliu em seco. Não começa... A conversa seguiu forçada. Risadas. As crianças brincando. Mas Mariana sentia que algo estava errado. Um pressentimento que apertava o peito. Quase no fim da noite a porta se abriu. Marcelo entrou, sem flores, sem sorriso, sem desculpas. Feliz aniversário. Jogou uma caixa sobre a mesa. Você chegou tarde, Mariana murmurou. Eu sustento essa casa, Mariana. Não posso parar por causa de um bolo e velas. Joana mordeu a língua. Ricardo apertou o copo. Durante toda a noite, Marcelo trocou mensagens no celular. Em um momento, se levantou e foi para o quintal atender uma ligação. Mariana observou de longe. O sorriso que ele usava com outra pessoa nunca era usado com ela. Quando os convidados foram embora, a casa afundou no silêncio. Você não esteve presente em nenhum momento hoje, Mariana disse. Dramática, ele respondeu. Você vive às minhas custas e ainda quer atenção de novela. Ela engoliu o choro. Eu só queria um pouco de amor. Amor não paga contas, ele retrucou. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Na manhã seguinte, Mariana desceu cedo. Marcelo estava sentado. Sério. Precisamos conversar. O coração dela apertou. Eu me apaixonei por outra mulher, ele disse. Ela está grávida. Eu vou ser pai. O chão sumiu sob os pés de Mariana. Há quanto tempo isso acontece? Tempo suficiente para você ter sido apenas um erro na minha vida. Você sabe o quanto eu sofri tentando engravidar? Ela chorou. Se você tivesse conseguido,
Talvez eu não tivesse procurado fora. Ele respondeu frio. Essa frase destruiu tudo. Prepare as suas coisas. Ele completou. Hoje à noite você sai. Já encontrei um apartamento para você. Ele saiu batendo a porta. Mariana caiu no chão, abraçada ao próprio corpo, como se tentasse impedir o coração de explodir. Horas depois, ela ouviu risadas no portão. A amante havia chegado antes mesmo dela sair. E ali, naquele instante, Mariana entendeu. Ela não tinha mais casa, nem marido. Apenas 2 malas e um abismo pela frente. O portão da casa se fechou atrás de Mariana com um som seco, definitivo. Do lado de fora, o táxi a esperava com o motor ligado. Dentro dele, 2 malas. Dentro dela, uma vida inteira quebrada. Ao entrar no carro, ela tentou manter a postura. Não queria chorar na frente de um estranho, mas o coração não obedeceu. Assim que o carro começou a se afastar, a fachada da casa que por tantos anos foi o abrigo dos seus sonhos ficou para trás. E com ela, cada esperança que Mariana havia depositado naquele casamento. As lágrimas vieram fortes. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, percebeu pelo retrovisor. "A senhora está bem?" perguntou com cuidado. "Posso ajudar em alguma coisa?" Mariana tentou responder, mas a voz falhou. Apenas balançou a cabeça em negativa. Alguns segundos depois, desabou. "Meu marido me traiu, engravidou outra e me mandou sair da casa que eu ajudei a construir." O motorista ficou em silêncio por alguns instantes. "Minha filha", disse por fim, "eu tenho quase 70 anos. Já vi pessoas perderem tudo de um dia para o outro. E já vi gente que achou que tinha perdido tudo, encontrar o melhor da vida depois da maior dor." Ela sorriu, fraca. "Agora parece o fim. Parece, mas não é." Ele afirmou com convicção. "O pior fim é quando a gente continua onde a alma já morreu." A senhora teve coragem de sair. Mesmo empurrada, saiu. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Mariana, enquanto o táxi parava diante do prédio onde seria seu novo endereço. Um prédio alto, moderno, mas frio, sem cheiro de lar, sem memória, somente paredes. Ela pagou a corrida com as mãos ainda tremendo. "Obrigada por ouvir", murmurou ao sair. "Um dia a senhora ainda vai rir disso tudo", ele respondeu. "E ele vai chorar pelo resto da vida." Mariana entrou no prédio com o coração pesado, mas com uma pequena faísca de esperança que ela ainda não sabia nomear. O apartamento era limpo, claro, silencioso demais. Não havia quadros nas paredes. Não havia fotos. Não havia vida. Ela deixou as malas no meio da sala e sentou no chão. E ficou ali, horas, sem chorar, sem pensar, apenas existindo. Naquela noite não preparou o jantar, não ligou a televisão, não trocou mensagens com ninguém. Apenas se deitou no colchão ainda sem lençol e encarou o teto até adormecer de exaustão. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Joana. "Onde você está?" perguntou aflita. Mariana contou tudo em poucos minutos. Joana ficou em silêncio. Depois falou com voz firme. "Você não vai passar por isso sozinha. Eu e o Ricardo estamos indo aí agora." Quando os amigos chegaram, trouxeram café, pão, cobertores, travesseiros e algo que Mariana julgava já ter perdido: acolhimento. "Você pode ficar quantas noites quiser na nossa casa", disse Joana. "Ou a gente fica aqui com você até esse lugar virar um lar." "Eu não quero fugir mais", Mariana respondeu, respirando fundo. "Quero aprender a ficar." Na semana seguinte, Ricardo cumpriu a promessa. "Ainda quer aquela vaga no escritório?" perguntou. "Quero", ela respondeu sem hesitar. No primeiro dia de trabalho, Mariana sentiu as mãos suarem como se fosse uma iniciante. Mas bastaram poucas horas diante das pranchetas para algo dentro dela despertar novamente. Ela ainda era boa, muito boa. Os projetos começaram a se acumular sobre sua mesa. Ela ficava até mais tarde sem perceber o tempo passar. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se útil, admirada, respeitada. E isso a fazia voltar para casa menos vazia. Certa noite, exausta após um dia intenso de trabalho, Mariana saiu do escritório sob vento frio e chuva fina. O ponto de ônibus estava cheio. O aplicativo de transporte demorava. Impaciente, decidiu cortar caminho pela avenida quase deserta. O salto ecoava no asfalto molhado. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. Um carro surgiu na curva com os faróis fortes demais. Mariana congelou no meio da faixa. O som dos freios ecoou no vazio da rua.
Você enlouqueceu? Uma voz masculina gritou. O corpo dela tremeu inteiro. Você quase me atropelou, ela respondeu nervosa. A porta do carro se abriu. Mariana? Ela piscou, confusa. André? Ele se aproximou, aliviado por vê-la de pé. Parece que o destino só sabe nos apresentar em situações perigosas. Você sempre atravessa sem olhar? Não, só quando a vida já me atropelou antes. Ela respondeu sem pensar. Ele sorriu triste. Entra no carro. Vou te levar em segurança dessa vez. No percurso até o prédio dela, o silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva. Até que Mariana, sem planejar, contou tudo. A traição, a gravidez, a expulsão, o apartamento, o trabalho. Ele disse que eu nunca fui suficiente, porque não consegui ter filhos, concluiu em voz baixa. André apertou o volante. Tem homens que só percebem o valor da mulher quando já a perderam. E mesmo assim, alguns nunca aprendem. Quando chegaram ao prédio, ele desligou o motor. Eu moro no edifício da frente, disse. Se você precisar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode me chamar. Ela desceu do carro e, antes de entrar, voltou-se para ele. Obrigada por hoje. E obrigada por não me tratar como algo quebrado. Pessoas machucadas não são quebradas, ele respondeu. Só estão em reconstrução. Mariana entrou no prédio com aquelas palavras gravadas no peito. Naquela noite, pela primeira vez desde a expulsão, dormiu sem chorar. Ela ainda sentia o peso da perda, mas agora havia também algo novo. Movimento, trabalho, novos projetos, novas responsabilidades e, sem perceber, menos tempo para olhar para trás. Toda manhã, ao sair do prédio, ela olhava instintivamente para o edifício da frente. Às vezes via o carro de André parado, em outras não, e aquilo criava uma expectativa silenciosa. Até que, numa manhã chuvosa, ouviu a voz atrás de si. Bom dia, vizinha, que atravessa sem olhar. Ela virou-se e sorriu sem querer. Bom dia, quase atropelador profissional. Ele riu. Quer carona? Tá chovendo. E você ainda não se recuperou da última quase tragédia. Ela aceitou. No caminho conversaram sobre banalidades, música, o trânsito, o café ruim do bairro, até que ele comentou. Hoje eu preciso buscar minha filha mais cedo. Ela tá meio doente. O que ela tem? Mariana perguntou interessada. Asma, desde pequena. Quando muda o tempo, ataca. Ele explicou com aquele tom de pai que tenta parecer tranquilo, mas carrega medo na voz. Deve ser assustador. É, mas ela é corajosa. Muito mais do que eu. Naquela tarde, ao sair do trabalho, Mariana se pegou pensando na menina que ainda nem conhecia, mas que, sem perceber, já fazia parte da sua rotina através de André. 2 dias depois, ao chegar em casa, encontrou André sentado na escada do prédio com uma menina de cabelos cacheados no colo. Ela respirava com dificuldade e segurava um inalador. Oi, Mariana disse, surpresa. Ela está bem? Agora está, ele respondeu. Crise leve, mas assusta. A menina ergueu os olhos grandes e curiosos para Mariana. Papai, quem é essa moça bonita? André sorriu, sem saber exatamente como explicar. Essa é a Mariana, a arquiteta da nossa futura casa. A casa do Rio? Perguntou a menina animada, esquecendo por um segundo do cansaço. A casa do Rio, ele confirmou. Então você vai desenhar meu quarto? Mariana se ajoelhou para ficar na altura dela. Vou sim, e você vai me ajudar. Posso colocar um balanço? 2. Um para você e um para o seu irmãozinho imaginário. A menina riu, encantada. Qual é o seu nome, princesa? Sofia. Muito prazer, Sofia. Desde aquele momento, algo invisível começou a se costurar entre as 3 pessoas. Com o passar das semanas, Mariana passou a ir cada vez mais ao pequeno apartamento de André para ajustar os detalhes do projeto da casa. Mas, sem perceber, ficava cada vez menos pelo projeto e cada vez mais pela convivência. Sofia se aproximava rápido, mostrava desenhos, contava da escola, bagunçava os papéis da mesa. Essa linha aqui é o rio? Ela perguntava. É sim, e essa aqui é a nossa casa. E onde você vai dormir? A pergunta simples travou tudo por um segundo. André desviava o olhar. Mariana fingia que não tinha entendido, mas Sofia observava tudo com a inocência perigosa das crianças, aquela que enxerga as verdades que os adultos tentam esconder. Numa dessas noites, depois que Sofia dormiu, André e Mariana ficaram sentados em silêncio na pequena sala. A TV ligada, mas ninguém assistia. Você tem medo de se apegar?
Ele perguntou de repente. Mariana respirou fundo. Tenho medo de confiar, e confiar de novo. Dói mais que perder. Eu também, ele confessou. Depois que a mãe da Sofia foi embora, eu prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém chegar perto demais. O silêncio entre eles ficou mais denso, mas não desconfortável. Talvez a gente não precise prometer nada agora, Mariana disse por fim. Talvez seja só viver. Ele a olhou com cuidado. Talvez. Naquela noite, não houve beijo, não houve declaração, mas o sentimento ficou ali, pairando no ar, esperando a hora certa. Enquanto isso, a vida de Mariana no trabalho explodia em crescimento. Um grande projeto urbano caiu em suas mãos. Ela virou referência dentro da empresa. Clientes pediam por ela. Colegas a buscavam para solucionar problemas. Ricardo a chamou em sua sala. Eu sei que você passou pelo inferno nos últimos meses, mas você renasceu. E isso aqui é prova disso. Ele empurrou um envelope sobre a mesa. Seu novo salário. Ela abriu, surpresa. Isso tudo é mérito e ainda é pouco perto do que você ainda vai conquistar. Mariana saiu da sala com os olhos marejados. Não de dor, mas de orgulho. Naquela noite, decidiu comemorar de um jeito simples, levando um bolo para Sofia. Ao chegar no apartamento de André, encontrou-o consertando uma torneira na cozinha. Eu trouxe bolo, ela anunciou. Isso explica o sorriso. Ele respondeu. Entra, a Sofia está no quarto esperando você. A menina correu e a abraçou. Você demorou. Eu precisava ganhar um aumento para isso. Mariana brincou. Eles riram. Sentaram-se os três à pequena mesa da cozinha. Bolo, suco, risadas. Em certo momento, Sofia olhou para os dois e perguntou com naturalidade. Mariana, você quer ser minha mãe? A colher caiu da mão de André. Mariana sentiu o coração parar por um segundo. Filha, ele tentou interromper, mas Mariana se ajoelhou diante da menina, com os olhos cheios de ternura. Sofia, eu não posso substituir a sua mãe, mas, se você permitir, eu posso cuidar de você, do meu jeito. Eu deixo, Sofia respondeu imediatamente. Você cuida igual. Naquela noite, quando Mariana voltou para casa, chorou no banho, mas não de dor. Chorou de algo que ela já não sentia há muito tempo. Esperança. Enquanto isso, longe dali, Marcelo afundava cada vez mais. As dívidas cresciam. A empresa perdia contratos. Camila cobrava dinheiro todos os dias. O filho chorava. A casa, agora cheia de gritos e cobranças, nada tinha de lar. Ele passava noites em claro, lembrando de Mariana, da calma dela, da organização, da forma como cuidava de tudo, inclusive dele. Mas já era tarde. De volta a Mariana, um dia decisivo chegou. André a levou até o terreno da casa novamente. A obra já tinha alicerces. O cheiro de terra molhada se misturava ao vento do rio. Eu nunca te agradeci direito, ele disse, parando diante da fundação. Por tudo que você tem feito, pelo projeto, pela Sofia, por mim. Você também tem me salvado todos os dias, ela respondeu, mesmo sem perceber. Ele a encarou. Você não é um erro na vida de ninguém, Mariana. Você é um recomeço. Ele se aproximou lentamente. Dessa vez não houve medo, não houve recuo. O beijo aconteceu devagar, verdadeiro, sem pressa. Um beijo que não apagava dores antigas, mas plantava futuro. Mariana fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que julgava perdido para sempre. Segurança. A obra avançava dia após dia. Cada tijolo colocado era também uma camada a mais de vida sendo reconstruída. André passava as manhãs no trabalho e as tardes na construção. Mariana dividia o tempo entre o escritório e o terreno. Sofia a acompanhava sempre que podia, correndo entre os operários como se aquele espaço já fosse, de fato, seu lar definitivo. Essa vai ser a nossa casa de verdade, a menina dizia, apontando para as paredes ainda cruas. A casa onde eu nunca vou ficar doente. Mariana sempre travava o coração nesse momento, mas sorria. Vai sim, essa casa vai ser cheia de ar, sol e risada. Os médicos haviam confirmado que o ar da cidade piorava a asma de Sofia. Aquela mudança não era um luxo, era uma necessidade. Enquanto isso, no trabalho, Mariana acumulava vitórias. O grande projeto urbano fora aprovado. Seu nome passou a ser falado em reuniões importantes. Ela não era mais a esposa de alguém, era Mariana, a profissional, a mulher respeitada,
E foi no meio desse turbilhão de trabalho e obra que algo inesperado começou a acontecer com seu corpo. Os enjoos vieram discretos. Primeiro ela achou que fosse cansaço, depois atraso do estresse. Mas os dias passaram e o ciclo não veio. Numa manhã silenciosa, sozinha no apartamento, ela decidiu fazer o teste. Quando viu as 2 linhas surgirem no visor, sentou-se no chão do banheiro. O mundo girou. Não é possível, sussurrou com a mão na boca. Ela chorou, não de medo, mas de incredulidade. Depois de anos sendo chamada de insuficiente, de ouvir que seu corpo era um problema, a vida lhe devolvia em silêncio a resposta mais poderosa possível. Ela estava grávida. Mariana passou o dia inteiro tentando encontrar coragem para contar a André. À noite foi até o pequeno apartamento deles. Sofia correu até ela como sempre. Você demorou, reclamou, abraçando-lhe a cintura. Eu precisava resolver uma coisa muito importante, Mariana disse com a voz embargada. Durante o jantar, André percebeu o nervosismo. Aconteceu algo no trabalho? Perguntou. Não. Ela respirou fundo. Aconteceu comigo. Ela entregou o exame dobrado sobre a mesa. André demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, os olhos se encheram de lágrimas. Você está dizendo que... Sim. Ele levantou-se devagar, caminhou até ela, ajoelhou-se e encostou o rosto na barriga dela ainda invisível. Eu prometo que vou ser o melhor pai que eu puder, disse, com a voz falhando. Mesmo que eu falhe às vezes, eu prometo amar esse filho como eu amo você e a Sofia. Sofia observava tudo sem entender. É coisa boa ou ruim? Perguntou. É a melhor coisa do mundo. Mariana respondeu, puxando-a para junto. Você vai ser irmã. A menina pulou. Eu vou ensinar ele a desenhar a casa. Naquela noite, os 3 dormiram abraçados no sofá. Uma família nascia ali. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Marcelo desmoronava sem piedade. Os contratos da empresa foram cancelados um a um. Processos trabalhistas se acumulavam. As dívidas cresceram mais rápido do que ele podia respirar. Camila exigia dinheiro todos os dias. Gritava, desprezava, humilhava. Para isso eu saí da vida de luxo que você prometeu? Para contar moedas? Ele já não discutia, apenas suportava. Até que numa manhã, recebeu a ligação do laboratório. O exame de DNA havia ficado pronto. Minutos depois, sentou-se à mesa da cozinha com Camila. O menino não é meu, ele disse sem rodeios. O rosto dela mudou de cor. Você fez teste escondido? Fiz. E agora eu sei a verdade. Ele respirou fundo. Você me enganou desde o começo. E o que você vai fazer? Ela gritou nervosa. Vai me largar agora? Com uma criança pequena? Eu já larguei tudo por você. Ele respondeu com amargura. Inclusive a mulher que realmente me amava. Camila fez as malas naquela mesma semana. Sumiu com parte do dinheiro. Levou o menino. Marcelo ficou sozinho, num silêncio mais cruel que qualquer grito. Foi então que ele começou a ligar para Mariana, insistentemente. Chamadas perdidas, mensagens longas, áudios chorados. Ela não atendeu nenhuma vez. Os meses se passaram. A casa do Rio ficou pronta. A madeira clara, as janelas amplas, o som constante da água passando como música de fundo, o quarto de Sofia com o balanço prometido, o quarto do bebê com cortina branca dançando ao vento. No dia da mudança, Joana e Ricardo levaram flores. Você saiu de uma casa chorando, Joana disse, e entra nessa sorrindo. Às vezes, a vida só troca o cenário depois que a gente tem coragem de fechar a porta errada. Mariana respondeu. Ela estava radiante. A barriga já aparecia levemente sob o vestido. André a observava o tempo inteiro, como quem protege um milagre em forma de gente. Mas o passado ainda faria uma última tentativa de invadir aquela nova paz. Numa tarde chuvosa, com André fora da cidade resolvendo negócios da marcenaria, Mariana estava no apartamento antigo, organizando as últimas caixas que ainda restavam ali, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta. Era Marcelo, o homem que já fora seu tudo. Agora parecia um estranho em ruínas. Roupa amassada, olhar vazio, barba mal feita, mãos tremendo. Eu vi você no shopping, ele disse. Vi sua barriga, vi que você seguiu em frente. Então por que está aqui? Porque eu perdi tudo, ele confessou. A empresa faliu. A Camila me enganou, o menino não era meu, eu estou sozinho. E só agora eu entendi que o erro nunca foi você. Ela permaneceu em silêncio.
Eu te imploro. Ele chorou. Volta para mim. A gente constrói de novo. Eu prometo mudar. Mariana segurou a porta com firmeza. Marcelo, eu vivi anos me sentindo insuficiente ao seu lado. Você me destruiu lentamente. Hoje eu estou viva de novo, e grávida, e amada. Eu não volto para o lugar onde quase perdi a mim mesma. Eu posso aceitar essa criança, ele tentou. Posso ser pai dela. O problema nunca foi o filho. Mariana respondeu com firmeza. O problema sempre foi o homem que você escolheu ser. Ele caiu de joelhos no corredor. Eu mereço isso. Merece, ela respondeu. Mas eu mereço paz. Ela fechou a porta. E naquele instante, o ciclo se encerrou. Os dias seguintes transcorreram em uma paz que Mariana só conhecia de ouvir falar. A casa do Rio, enfim, não era mais projeto, nem promessa. Era realidade. O cheiro da madeira recém-lixada misturava-se ao perfume das flores silvestres que Joana plantara perto da varanda. O vento atravessava as janelas amplas, levando consigo tudo o que ainda tinha peso do passado. Sofia corria pelo quintal como se tivesse nascido ali. E André observava tudo com um olhar de quem ainda não acreditava que aquela vida era, de fato, sua. Mariana acordava cedo, muitas vezes com a mão sobre a barriga, sentindo o caos bom e assustador da maternidade crescer dentro dela. Você ainda está aqui, sussurrava algumas manhãs como quem agradece a um milagre. O bebê se desenvolvia perfeitamente. O médico dizia que aquela gravidez era um presente tardio, raro e precioso. E Mariana sentia isso todos os dias. Em um sábado de céu limpo, organizaram um pequeno encontro para celebrar oficialmente a nova casa. Nada luxuoso, apenas quem sempre esteve. Joana chegou primeiro, trazendo bolo. Ricardo veio com os filhos. Os vizinhos curiosos apareceram com flores. A casa finalmente encheu-se de vozes, passos e risadas. Mariana olhava aquilo tudo como quem assiste a um sonho de fora. Está vendo? Joana sussurrou no ouvido dela. Um dia você fechou a porta chorando. Hoje abriu todas sorrindo. Eu não sabia que felicidade fazia barulho. Mariana respondeu sorrindo. No meio da tarde, André se aproximou dela com 2 xícaras de chá. Você está muito quieta. Estou só observando. Ela apontou para o quintal onde Sofia ensinava uma criança a andar de bicicleta. Há 1 ano atrás eu não tinha nada disso. Nem você, nem ela, nem esse bebê. Às vezes, Deus só muda o caminho depois que a gente aceita perder a estrada velha, André disse. Ele colocou a mão sobre a barriga dela. Às vezes eu fico com medo de não dar conta. Eu também, Mariana respondeu. Mas tenho certeza de uma coisa. Nós não vamos desistir como fizeram conosco. Eles se abraçaram. Naquela mesma noite, enquanto a festa terminava e os convidados iam embora, um carro parou do outro lado da estrada de terra que levava à casa. Dentro dele estava Marcelo. Ele tinha ouvido por conhecidos que Mariana agora morava ali, perto do rio. Soube da casa nova, soube do bebê, soube do casamento dela com André. Passara horas naquela noite tentando decidir se iria até lá. Quando finalmente desceu do carro, caminhou lentamente, como alguém que andava rumo ao próprio julgamento. Do portão viu tudo, a luz acesa na varanda, as risadas de dentro da casa, Sofia correndo para abraçar Mariana, André envolvendo-as com os braços. Era uma família viva, completa, unida. Aquilo cortou algo definitivo dentro de Marcelo. Ele avançou mais alguns passos. Mariana, chamou com a voz fraca. O som do nome ecoou no silêncio após a festa. Mariana virou-se devagar. O viu ali, sozinho, envelhecido pela própria escolha. Eu pedi para você não voltar. Eu sei, ele respondeu com os olhos marejados. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos que você era mesmo feliz. Agora você viu, respondeu sem raiva, apenas com verdade. Ele engoliu em seco. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, a mulher, até o menino que achei que era meu, não era. Eu estou morando de favor. Eu estou doente por dentro. Ele respirou com dificuldade. E eu só queria te dizer que tudo o que estou vivendo hoje foi escolha minha. O silêncio pairou pesado. André aproximou-se, colocando-se discretamente ao lado de Mariana, sem tocar nela, apenas presente. Eu não vim pedir para voltar. Marcelo continuou, olhando para André com respeito cansado. Eu vim pedir para ser perdoado, nem que seja no seu silêncio. Mariana fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu,
Sua voz veio firme, mas sem ódio. Eu te perdoo, Marcelo, mas não porque você merece, e sim porque eu mereço estar livre. Ele chorou. Cuida dessa criança, pediu com a voz partida. Cuida dela melhor do que eu cuidei de você. Eu vou. André respondeu com dignidade. E você também precisa cuidar de si. A vida ainda não acabou para você, mas essa parte aqui acabou. Marcelo deu um último olhar para Mariana. Não de desejo, não de esperança, mas de reconhecimento tardio. Virou-se lentamente e foi embora. Desta vez, para sempre. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. André segurou sua mão. Você está bem? Ela respirou fundo, apoiando-se nele. Estou. Agora estou de verdade. Sofia apareceu correndo. Mamãe, eu fiz um desenho para você e para o bebê. Mariana abriu o papel. Um desenho torto de 3 pessoas de mãos dadas diante de uma casa com sol, árvores e um rio azul brilhante ao lado. Ela chorou, sorrindo. Meses depois, numa madrugada tranquila, a bolsa rompeu. O nascimento foi longo, difícil, emocionante. André não soltou a mão de Mariana em nenhum momento. Sofia esperava do lado de fora, sentada no chão do corredor do hospital, abraçada ao desenho que fizera meses atrás. Quando o choro do bebê ecoou, um choro forte e determinado, André caiu em lágrimas. Ele é perfeito, ele sussurrou. Mariana, exausta, tocou o rostinho do filho. Seja bem-vindo ao mundo, meu amor. Você chegou quando eu já tinha aprendido a ser forte para te proteger. Sofia entrou correndo na sala, os olhos brilhando. Ele é meu irmão? É, Mariana respondeu. Seu irmão para sempre. Ela beijou a testa da menina. E você sempre será minha primeira filha de coração. Os anos passaram. A marcenaria de André prosperou. A Casa do Rio tornou-se referência na região. A saúde de Sofia melhorou com a mudança. O menino cresceu correndo descalço pelo quintal, mergulhando no rio, aprendendo a andar de bicicleta na mesma estrada de terra. Mariana continuou sua carreira, agora mais respeitada do que nunca. Não era mais a esposa de alguém. Era uma mulher inteira. Algumas vezes à noite, sentada na varanda, ela lembrava da época em que achou que sua vida tinha terminado aos 40. E sempre sorria, porque agora sabia com absoluta certeza. O que parecia o fim era apenas o primeiro passo para tudo que viria depois. A vida de Mariana nos ensina algo que muitos só entendem tarde demais. Nem toda perda é castigo. Muitas vezes é livramento. Nem todo fim é derrota. Às vezes é o início exato da sua verdadeira história. Ela foi rejeitada, humilhada, expulsa. Fez as malas achando que tinha perdido tudo, mas perdeu apenas o que nunca foi seu de verdade. Ganhou uma família, ganhou amor, ganhou respeito, ganhou um futuro. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho recomeçar. Talvez sem saber você esteja enviando força para alguém que hoje está chorando em silêncio. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana uma nova história para lembrar você que recomeçar não tem idade. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe, porque às vezes uma história muda uma vida inteira.